casaca! Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, bom encontrar você aqui nesse vídeo extra surpreendente com notícia bombástica. A liminar foi cassada pelo desembargador César Cury. Cassada a liminar devolve os poderes do Conselho de Administração. Pedrinho volta, Felipe também e Cristiano Campos. Então, o Conselho de Administração reassume a SAF do Vasco imediatamente. O que acontece com o interventor? O que acontece com a venda? Vamos abordar esses assuntos agora. Então, deixa seu like, comenta, compartilha para geral e, claro, se inscreve no nosso canal. Vídeo extra, vídeo bombástico para você nessa sexta-feira que, olha, muda a chave totalmente do Vasco da Gama. O desembargador César Cury concedeu o efeito suspensivo, ou seja, cassou a liminar que tirava o Conselho de Administração, Felipe Elias, o Cristiano Campos e o Pedrinho, que é o presidente do Vasco, do Conselho da SAF, reconduz o trio ao comando da SAF do Vasco da Gama, retira o interventor, as decisões tomadas por ele estão mantidas, mas daqui para frente, e é imediato o resultado, o efeito, está fora o interventor. Volta ao comando original, como estava sendo feito. Algumas ressalvas estão prescritas nesta decisão do desembargador, que é acima do juízo, né? Como, por exemplo, a venda vai seguir para Marcos Lamáquia e tenho certeza que agora será acelerada, porém, com as informações passadas ao juízo, em especial o juízo de recuperação, né? A recuperação judicial que o Vasco está passando com mais informações, mais celeridade nas informações em relação ao Conselho Fiscal, ao diretor financeiro, à Assembleia que tem que ser realizada. Alguns prazos foram dados pelo desembargador. Mas a notícia de agora é essa, torcedor. É a bomba que explodiu no Vasco nesta sexta-feira à noite. Aliás, rapaz, sexta-feira à noite, não é sábado, não é domingo, é na sexta-feira à noite que explodiu essa informação. Volta o comando da SAF com o Pedrinho. Agora, outras notícias estão pipocando nessa sexta-feira. A chegada do técnico Pedro Emanuel, que deixa muitas dúvidas. Reforço até agora nada. O Pedro Emanuel já vai dirigir o time contra o Vitória, só que com os poderes nas mãos, o Conselho consegue, junto ao Admar e ao Fred Luz, que é o CEO, fazer as suas intervenções. O Pedro Emanuel é uma intervenção já do Conselho? Eles foram consultados? Tenho certeza que sim. É uma certeza? Tenho certeza que não. O Pedro Emanuel é um treinador que é uma aposta. Na carreira dele tem mais derrotas do que vitórias. Se você pegar os técnicos da Série A, eu fiz um estudo ali dos 5, 6 primeiros, ninguém tem mais derrotas do que vitórias. Abel, Leonardo Jardim, Odair Helma, o próprio Fernando Seabra, que o Vasco negociou. O Pedro Emanuel não era o nome que o Vasco queria. Tanto é que na sexta passada, você vai lembrar, era para ter desembarcado no Rio de Janeiro o Fernando Seabra. E não aconteceu. Então, assim, convicção zero da diretoria. Erro, de novo. Que, aliás, no futebol há muitos erros da diretoria, incluindo o Pedrinho, incluindo o Felipe, não o Elias, o Felipe Loureiro, que é o diretor técnico, incluindo o Admar. Há alguns erros. Mas a notícia fora de campo, na minha avaliação, restabelece a ordem. Primeiro, porque não houve o amplo direito à defesa, não houve a caneta pesada para tirar, houve um movimento estratégico de quem quer tumultuar o Vasco da Gama, houve um movimento de retardar a venda, houve um movimento, sim, de atrapalhar essa próxima janela, só que quem está jogando assim, ó, entendeu? E há quem tenha perdido em casa, hein? Mas enfim. Torcedor vascaíno, o que esperar agora? Essa é uma decisão muito importante no momento em que o Vasco precisa virar a chave. Eu vou rogar, né, para que
o Vasco tenha dias melhores, que essas águas aqui do Rio Hudson, que tem me acompanhado no nosso cenário aqui, no nosso canal Fanático Vascaíno, tragam essas águas aqui tranquilidade para a nossa nau, para a nossa caravela, porque o Vasco merece, o vascaíno merece. Chega, né? Chega. Já deu, né? Quem queria tumultuar, eu acho que já conseguiu o holofote, já teve o nome divulgado. Chega, né? Vamos parar com essa porra, né? Vamos deixar o Vasco ser o Vasco dos vascaínos e não de meia dúzia que quer sentar a bunda na cadeira. Hoje está o Pedrinho, amanhã está o João, amanhã está o Antônio. Vamos torcer pelo Vasco. Chega! Chega de ter que recorrer ao judiciário. O próprio desembargador falou isso. É impressionante como nos últimos 20, 25 anos, toda hora o judiciário é requisitado. Porra, não é possível, cara. Não é possível que esses vascaínos não aprendam a resolver dentro de casa. Tem sempre que ter um tumulto. Porra, não dá, cara. Saco cheio desses caras. E mudam. Mas o problema é sempre igual. É o poder. Os caras querem o poder. Bom, restabelecida a ordem, agora é reconduzir o Vasco para um bom caminho. Quinta que vem tem jogo com Vitória. Depois já tem Sul-Americana, depois já tem Copa do Brasil. Então, meus amigos, vamos embora. Mãos à obra. Boa sorte nas escolhas. Pedrinho, a escolha do Pedro Emanuel me deixou ó, com a pulga atrás da orelha aqui, ó. Tá aqui, ó. Aqui atrás. O cara tem mais derrotas do que vitórias. E eu desafio algum torcedor do Vasco ou algum cagador de regra aí pela internet a ter visto 5 jogos dos times comandados pelo Pedro Emanuel. Mentira! Se alguém disser isso pra você, é mentira. Joga no chat GPT que você vai ver quem é o Pedro Emanuel, o jeito que ele gosta de jogar. Aí vão vir os cagadores de regra lá, ele gosta de jogar no 4-2-3-1, ele tem um esquema de transição em alta velocidade, às vezes ele varia para o 4-3-3, porque ele gosta das linhas mais próximas. Ah, vão cagar regra na casa do Carvalho. Porra! Desculpa aí a família Carvalho, Rogério Carvalho, todos os meus amigos Carvalho. Porra! Ninguém conhece. É uma aposta. É uma aposta. Eu vou torcer muito para dar certo, mas o Pedro Emanuel é uma aposta. Ninguém conhece. E ele também não conhece o futebol brasileiro. Não conhece o futebol brasileiro. Ah, ele vai precisar de tempo para se adaptar. Aí não. Aí não pode. O tempo para se adaptar, ele não pode ter. Desculpa, Pedro Emanuel, seja muito bem-vindo ao Vasco da Gama, mas você não vai ter tempo para se adaptar, porque quinta tem jogo, no outro fim de semana tem jogo, depois já tem decisão da Sul-Americana, tem decisão da Copa do Brasil. Desculpa, tempo é uma coisa que você não vai ter no futebol brasileiro. Não sei se te contaram, você ligou para teus amigos, ninguém te contou isso, então eu te conto, tá? Pedro Emanuel, seja muito... Perdão. Pedro Emanuel, seja muito bem-vindo ao Vasco da Gama. Mas se você precisa de tempo, você veio para o lugar errado, porque aqui no futebol brasileiro não se dá tempo. Aliás, Pedro Emanuel, você conhece o futebol brasileiro? Tenho certeza que não. Ouviu falar, viu alguns jogos, o elenco do Vasco você não conhece. Eu posso te apresentar. Tem um goleiro muito bom, debaixo das traves é fantástico, sai mal do gol, não tem a saída de gol eficaz. Os nossos laterais estão cansados, os nossos laterais não são mais aquele apoiador. E se você gosta desse tipo de jogo pelo lado do campo, cuidado que esses laterais precisam acelerar o jogo, algo que eles não têm feito há algum tempo. A nossa zaga não é confiável. A nossa zaga, inclusive, faz gol contra. Não sei se você está sabendo. Não te informaram? Os nossos zagueiros gostam de fazer gol contra. Tem um que é muito bom, mas precisa estar melhor acompanhado, que é o Robert Renan. Os nossos volantes, cara, tem um fantástico. Torceu o tornozelo, tem problema de tendinite, que é o Thiago Mendes. Enfim, esse é o capitão, esse é o cara para você colar. O Barros tem futuro. Tô só te ajudando, Pedro Emanuel. Vai na minha. O Rojas, acorda esse cara. Ele tem talento, mas é um talento desperdiçado nesse momento. E no ataque, meu amigo, tá feia a coisa. O Andrés Gomes quer ficar, não sei, tá voltando da seleção colombiana, onde teve uma participação muito fraquinha na Copa do Mundo. O Spinelli, vai meter gol ou não vai? Brenner? São os presentes que foram deixados pelo Fernando Diniz. Do lado direito, quem é que joga? Rinestrosa? Nuno vai jogar? Você vai acordar esses caras? Se você acordar e fizer um grande trabalho, ó, eu vou aplaudir. Mas você vai ter muito trabalho pela frente. Não sei se te contar a verdade, mas eu tô aqui para trazer verdade para você, Pedro Emanuel. Seja bem-vindo ao Gigante. E Pedrinho, vambora. Vamos voltar a comandar a SAF aí e botar o Vasco no rumo. Porque é isso que o torcedor espera. E chega de justiça, né? Saco cheio de justiça. O torcedor não aguenta mais. Forte abraço, excelente fim de semana. Casa!